Da manhã, Paraná. 7h40. Repita. 7h40, Jornal da Manhã Paraná segue aqui na rede Jovem Pan e Jovem Pan News. E a partir de agora nós recebemos o secretário estadual de Educação, Renato Feder. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, Mark. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, o primeiro assunto é uma novidade importante para os professores. Isso porque começa hoje a inscrição para o processo seletivo que vai contratar professores temporários, o chamado PSS. Como é que vai funcionar isso? Isso mesmo, Mark. Hoje abrem as inscrições para quem dá aula na escola estadual, na escola pública no ano que vem, né? São mais de 25 mil vagas que a gente tem para os professores do Paraná. Se você é professor, então, pode fazer a sua inscrição para dar aula de qualidade na escola pública. E tem uma novidade, aí tem um vídeo, como é que está isso? Temos algumas novidades, Marco. Em primeiro lugar, é o salário maior que o Estado agora paga para os profissionais. Então, o ganho total de um profissional, de um professor da rede pública é de R$ 5.500 para 40 horas. Esse ganho é bem maior do que os professores que estavam no contrato anterior. O processo do ano passado era de R$ 3.800 e agora o governo conseguiu esse aumento para os professores de R$ 3.800 para R$ 5.500. Então, a gente espera, né, uma grande oportunidade aí para os professores que querem ganhar melhor, né, poderem vir dar aula no Estado. Secretário, esse salário de R$ 5.500, ele está dentro da realidade nacional? É mais ou menos o que ganha o professor da rede privada? Como é que está isso? Olha, esse é um grande esforço da valorização do professor. O salário da rede pública do Paraná é um dos maiores do Brasil agora, com esse valor de 5.500, e está acima da média dos colégios particulares. A média dos colégios particulares é em torno de R$ 4.000. Então a gente consegue, o Estado hoje está pagando melhor que a média das escolas particulares. Isso é muito bom, é um caminho, né, para a valorização do professor. Agora, essa novidade do vídeo, como é que está sendo isso? Por que é importante esse vídeo? E até para as pessoas entenderem, não só os professores, os pais também. O que esse vídeo vai ajudar na seleção, na qualidade dos professores contratados? O processo de contratação anterior, ele contava com uma prova. Então, 2 professores de matemática queriam dar aula no Estado e a gente aplicava uma prova de matemática para os professores. Inglês, prova de inglês. Vamos supor que um tirasse 8 e o outro tirasse 7,5, né? O de 8 tinha preferência. Agora, o que a gente não via? A capacidade de se comunicar desses professores. Como ele fala, a gente chegou a contratar professores, por exemplo, ou que eram filhos de estrangeiros, né, que falavam muito mal o português. Então, a capacidade daquele professor de se comunicar era muito limitada. Ou o jeito dele falar é muito monótono. E outro professor pode ter um carisma, uma voz que atrai, ele engaja o estudante. Então, é isso que a gente precisa verificar, né, para garantir uma aula cada vez melhor. Então, a novidade, realmente, como o Mark falou, né, é o vídeo. Então, o professor faz a prova, isso conta, mas ele também posta um vídeo de 8 a 10 minutos. Secretário, o APP Sindicato não gostou dessa ideia, né? Critica o governo sobre isso. Qual que é a resposta que o governo dá aos sindicalistas? Olha, a gente precisa, em primeiro lugar, focar no estudante. Então, pensando no que é melhor para o estudante, a gente é importante colocar como critério a comunicação, né? Então, é isso que a gente está avaliando, como o professor se comunica, não o conteúdo dele, que isso é verificado na prova escrita, mas se o linguajar dele é simples, se a tonalidade de voz é adequada, né? Se ele vai conseguir transmitir o conhecimento para o estudante. Então, isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, é dar oportunidade, né, para os professores, porque a gente sabe que muitos professores querem dar aula no Estado. Então a gente precisa procurar o critério mais justo possível. Secretário, só para terminar essa sessão do PSS, tem sempre aquela discussão, mas por que o Estado vai contratar temporário e não faz concurso público? O Estado deve sim fazer concurso público, estamos com concurso público a caminho, né? É importante, a gente pretende abrir mais concursos públicos, só que enquanto esse concurso não acontece, a gente tem essas vagas para professor temporário e eles são contratados. Renato Feder, secretário estadual de Educação, participando ao vivo com a gente aqui do Jornal da Manhã Paraná, trazendo também um pouco dessa discussão de educação com política. Secretário, a gente viu que recentemente a própria Secretaria de Educação fez uma parceria, né, com o TRE para implementar alguns projetos, programas nas escolas aqui do Paraná. Inclusive, não só de educação para os alunos se conscientizarem sobre o voto, mas também para que eles fiscalizem as contas do poder público. Como que funciona essa estratégia? Como que vocês veem que isso está
está sendo aplicado na prática? Sim, isso foi uma parceria muito interessante com o Tribunal de Contas do Estado, com o presidente, o Fábio Camargo. O Tribunal de Contas, um órgão muito respeitado, preparou um material de cidadania, de empoderamento do jovem, chama Jovem no Controle, onde a gente passa a ensinar para as crianças na escola pública o papel do Ministério Público, o papel do Tribunal de Contas, a divisão dos 3 poderes e como o governo funciona. Para quê? Para o jovem se empoderar, participar da vida pública, participar da política e também controlar, né, o governo. Então isso é muito importante. Quanto mais conhecimento a sociedade tiver, mais empoderamento o jovem, né, ele entender como funciona o governo, que um secretário, que um executivo, uma pessoa do poder executivo, ele tem responsabilidades, ele tem que prestar contas, ele não pode desviar recursos, ele não pode ser leniente, e o jovem sim deve participar dessa vida pública e controlar o seu governo. Secretário, eu sempre falo aqui no ar, os ouvintes até enchem o saco, que eu falo que a educação estava muito atrasada, né? A gente aprendia lá a fórmula de Bhaskara na escola e necessariamente você não conectava, né, com a necessidade do dia a dia. Hoje há uma tentativa aqui no Paraná de colocar no ensino essas questões mais cotidianas, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Lógico, Mark. Então, realmente, a educação do Paraná está se modernizando. A gente fez isso em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente entrou com programação de computador. Os jovens estão aprendendo a programar, fazer site, fazer aplicativo. Está maravilhoso. São, por enquanto, 150 mil jovens programando. No ano que vem, a gente vai expandir a programação para 400 mil jovens. O Paraná deve se tornar o maior celeiro de programadores do mundo, com salários de 5, 8, até mais de 10 mil reais para os jovens quando saírem da escola. Além da programação, a gente tem a educação financeira e a robótica. Isso tudo em sala de aula já. Os jovens do Paraná aprendendo a montar robôs, os princípios da mecatrônica. Então, tudo isso é muito moderno e vai ajudar o jovem no mercado de trabalho. A segunda etapa, Mark, são as chamadas soft skills, né? As habilidades mais emocionais. Então, o que está entrando na escola pública agora no Paraná? Olha que legal. Oratória. O aluno do 2º ano do médio vai ter 1 ano de oratória, como falar em público, como argumentar bem, como concluir, né? Então, como falar, isso é muito importante. Ele vai ter aula de empreendedorismo, ele vai ter aula de liderança, trabalho em equipe, gestão do tempo. Então, esses cursos estão entrando agora, né, na escola pública, todas as chamadas habilidades emocionais que o jovem vai precisar no mercado de trabalho, resiliência. Então, isso que a gente está conseguindo trazer essa modernidade para a escola pública do Paraná. Tem educação financeira também, né? Tem educação financeira, isso é da primeira fase, né? Uma parte mais de exatas. E, Mark, é desde o 8º ano. Então, um aluno com 13 anos até os 17, ele vai ter de 1 a 2 aulas de educação financeira por ano. Vai aprender desde se controlar, não gastar o seu dinheiro, ajudar no orçamento familiar, até no 2º e 3º ano do médio, aprender a mexer com ações na Bolsa de Valores. Secretário, teve uma polêmica muito grande a implantação das escolas cívico-militares, né? Muita gente foi contra, a maioria da população foi a favor, tanto que votaram para as escolas serem transformadas nesse modelo. Como é que está isso? Tem um balanço já, secretário, desse projeto? Tem um balanço sim, Mark. O resultado é muito bom, né? A gente está com 120 mil alunos nas escolas cívico-militares. Em geral, são as escolas onde há maior procura. Então, elas estão ou lotadas, a maioria delas está lotada, com fila de espera. Importante, não existe prova para entrar, né? Em caso de fila de espera, há sorteio para a entrada de alunos, tá? Há uma questão disciplinar, então há muito respeito, né? Os policiais passam respeito, aulas de cidadania, os alunos se levantam na hora que o professor entra, né? É muito bonito de se ver. Há toda uma entrada organizada na escola, o juramento, a bandeira, o hino nacional, a aula de cidadania. Então tá um sucesso esse projeto do governo do estado. Esses críticos que comentam, secretário, que ali se desenvolve autoritarismo, isso é verdade? Como é que o senhor rebate isso? Não há como acontecer, porque o que acontece, né, nessa escola? Há policiais da reserva dentro da escola para ajudar na questão disciplinar, mas esses policiais não têm o papel e nem teriam como fazer da escola um autoritarismo ou falar com os professores, podar os professores. Então, o que há lá dentro? Respeito aos professores, né? E o que a gente viu, Mark, é o resultado. Por exemplo, na Prova Paraná, a adesão
adesão foi maior, a frequência nas escolas cívico-militares é maior, a adesão, a gente tem muitas plataformas digitais, tem a redação com inteligência artificial, que também a adesão é maior, então tá tudo funcionando muito bem, com muita disciplina, amor, carinho nas escolas cívico-militares. Secretário de Educação, Renato Feder, o senhor falou de frequência, vamos falar de outro tema polêmico, que é esse bônus para diretores de escola que conseguirem aumentar a frequência de seus alunos. É polêmico que muita gente foi contra, né? Como é que a Secretaria está trabalhando essa questão? Sim, é verdade. A gente enxerga, da Secretaria, a gente precisa empoderar o diretor, né? O diretor escolar, ele é um grande responsável pelo aprendizado dos alunos. Às vezes uma escola muito boa entra um diretor ruim, a escola cai, né? Ou uma escola muito ruim, que os alunos faltam muito, aprendem pouco, entra um diretor muito bom, a escola sobe. Então o diretor, ele tem um papel muito importante no aprendizado e na qualidade escolar. Por isso o bônus, né? Com 3 métricas objetivas: frequência escolar, quanto maior a frequência, mais o diretor ganha, tamanho da escola, né? Quanto maior uma escola, mais complexa, mais ele aumenta o bônus, e o aprendizado também conta. O bônus foi implantado, o primeiro pagamento foi em maio, está sendo muito bem implantado, muito bem recebido pela grande maioria dos diretores, e eu acredito que é muito importante esse reconhecimento adicional para os diretores das escolas públicas. Secretário Estadual de Educação, Renato Feder, a gente tem muita participação aqui na internet nessa entrevista, as pessoas comentando, trazendo dúvidas a respeito desse assunto. Tem um ponto que foi levantado pelo Maxwell Freitas. Ele perguntou como está o desempenho dos alunos das escolas públicas do Paraná nos exames nacionais. De alguma forma também, secretário, a pandemia impactou nesses resultados ou já foi possível recuperar? Tá, e a gente fez o seguinte, né? Em 2019, a gente teve um exame nacional que mediu a qualidade dos alunos do Paraná. A gente ficou muito satisfeito, isso é importante a população saber, até para valorizar os nossos professores. O Paraná foi o estado que mais subiu em aprendizado no ano da pandemia, segundo o MEC, segundo os exames nacionais. Foi o estado que mais subiu o dobro dos outros estados em 2019. Na pandemia a gente trabalhou bem também, continuou com os professores dando aula via meeting, né, via internet, fez um esforço adicional e a gente mediu esse resultado através da Prova Paraná. E o aprendizado, tem uma boa notícia e uma má notícia. Em português, a gente conseguiu manter até aumentar um pouquinho o aprendizado dos alunos. A má notícia, em matemática, o aprendizado caiu. Então a gente está com aulas de reforço, agora estamos com centenas de milhares de alunos no contraturno para recuperar e a gente está muito ansioso porque agora, no final de junho, vai ser divulgado a prova D21. Né? E o Paraná vai mostrar, né, provavelmente, né, a gente está esperando que vá assumir a primeira posição do Brasil, tá? Então isso é muito importante. O Paraná subiu muito nos exames nacionais e, como fez um bom trabalho na pandemia, deve assumir agora o primeiro lugar do Brasil no exame nacional que foi aplicado em dezembro do ano passado. Agora, secretário, até num ponto de vista mais educacional, até mais amplo, essa coisa de fechar a escola por tanto tempo trouxe prejuízo à sociedade que a gente vai ver ao longo dos próximos anos? Trouxe, Mark. A gente ficou fechado por tempo demais, na minha avaliação, né? O Paraná, ele ficou na média dos outros estados. A gente ficou fechado cerca de 1 ano, tá? Agora, a Europa também ficou fechada há 1 ano, né? É um problema. Infelizmente, outros lugares ficaram fechados 2 anos. Para os alunos pequenos, Mark, isso é muito grave. Então, se você está escutando a gente, é pai, teu filho tem 7, 8, 9 anos, né? Porque a tecnologia é de menor adesão a essa idade. E é bem na idade da alfabetização. Então, preste atenção no seu filho, como que está a alfabetização dele, o aprendizado. Aulas de reforço, Mark, extremamente recomendadas. Vários municípios estão fazendo isso, o estado está fazendo isso. Então, essa lacuna, ela precisa ser preenchida com urgência. Secretário, várias perguntas aqui dos ouvintes. Uma delas que aparece repetidamente é sobre ensino técnico. Tem novidades nessa área? Temos sim, Mark. A gente quer investir mais no ensino profissionalizante. Tá? Então, o que a gente fez? A gente tinha, dos alunos que vão para o ensino médio, somente 15 mil dos 120 mil alunos iam para o ensino técnico há 4 anos atrás. Então, a gente foi ampliando essas vagas. Hoje, a cada ano, a gente já tem 37 mil vagas. Então, a gente mais que dobrou o número de vagas entre aulas próprias e aulas com parceiros. Né? Então, a gente licitou uma parceria
no caso dessa, quem ganhou foi a Unicesumar, e a gente tem aulas de administração, tem aulas de agronegócio e aulas de programação de computador. Agora a gente deve ampliar ainda mais agora com a força própria da secretaria. Então a gente também está contratando mais professores de educação profissional. A gente quer chegar a 45 mil alunos. Então sair de 15 mil que eram antes para 45 mil ou 50 mil alunos ingressando na educação profissional. A gente deve ampliar agora com professores da rede do Estado. Outra pergunta que chega é sobre o Covid-19 ainda, a Covid-19, tem algum aumento de casos aí? Vocês estão monitorando isso? As escolas estão todas abertas, secretária? Até uma pergunta importante. Sim, a gente monitora, né? E isso a gente monitora muito, Mark, a frequência escolar. Todo mundo fala assim, nossa, dá para arrumar a educação? Dá. Né? Dá para o Paraná ter a melhor educação, uma educação de qualidade? Dá. Como que chega nisso? O jeito mais reto, mais certeiro é a frequência escolar, é a saúde da escola, como se fosse o batimento cardíaco. Então, a secretaria tem um olhar para a frequência escolar muito grande. Com o aumento de casos de Covid, a gente vê uma derrubada, uma queda na frequência escolar. Isso aconteceu, por exemplo, semana passada, tanto com um pouco mais de chuva, quanto com casos de Covid. Nesse caso, o aluno, a gente só fecha a sala de aula se tiverem 5 alunos confirmados com Covid. Aí aquela sala fecha, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Isso é muito raro de acontecer, né? O que acontece mais é um aluno pega Covid ou 2, ficam em casa 1 semana ou 2 semanas até estarem bem e voltarem. Secretário, última pergunta, o pessoal está falando aqui, esse aumento de salário dos professores é coisa do governo federal ou estadual? É coisa de ambos, mas principalmente do governo estadual, tá? Então a gente recebeu um aumento do Fundeb e a gente pegou esse aumento do Fundeb e colocou no salário e conseguiu dar esse aumento. Mas o Estado completou esse aumento com uma gratificação, né, de R$800 nesse valor. Então é verba também estadual para os professores terem esse aumento. Secretário de Educação, Renato Feder, quero agradecer sua presença aqui na Jovem Pan e atenção com os ouvintes em todo o Paraná. Muito obrigado, Mark. E lembrando então para você que é professor aqui do Paraná, se inscreva, né, para dar aula na escola pública. Você pode dar aula de matemática, inglês, filosofia, as matérias tradicionais, ou também pode dar aula de empreendedorismo, aula de liderança, aula de robótica. Então temos muitas aulas, muita qualidade, muito apoio esperando você na escola pública. Obrigado, secretário. Agora 7h58.